Então essa é a lista dos melhores times de todo o tempo, segundo a Far, que é uma imprensa que eu nem quero falar o nome, de tão baixa, de tão pequena, de tão... Aí, ó. Eu não quero nem falar, gente. Fábio Cardenal, fala por mim qual que é o nome, explica essa matéria aí pro pessoal. É a 442. Você tem que entender que isso aí é uma imprensa inglesa de credibilidade. Eu tenho amigos lá. Eu conheço o John Marshall, que é jornalista lá e que é brilhante. Eles fizeram essa lista tem critério e é uma lista que é válida sim, senhor. Pra quem não sabe, essa é uma lista que tá ranqueando os maiores times de todo mundo. E o que eles estão levando como requisito? Número de seguidores no Instagram, quantidade de cash para conseguir contratar jogadores, tamanho de estádio. Como que você me deixa o PSG campeão francês e não tem uma Champions League acima de Boca Juniors? Celso, por que raios o PSG seria maior do que o Boca Juniors? Explica pra mim. Primeiramente, é sempre um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto que é polêmico, né? Realmente diverge as opiniões, mas acho que é uma lista patética, para falar bem a verdade. Não existe outra palavra que não seja patética para essa lista, que desconsidera completamente o futebol sul-americano, até mesmo o futebol árabe e o futebol africano. Realmente é uma lista que eu acho que é um desrespeito ao jornalismo e, assim, eu fico sem palavras. Como é que você me coloca o time Manchester City, que realmente hoje em dia tá sendo grande, tá sendo bom, tá sendo um time espetacular. Manchester City de Guardiola, melhor técnico do mundo. Como é que você coloca um time em oitavo de maiores do mundo? Eles têm dinheiro, eles têm seguidor, mas ele não tem essência, ele não tem história. É um time criado em meados de anos 2000. Ele não é maior do que o Flamengo, não é maior do que o Corinthians, não é maior do que o Benfica. Como que você fala pra mim que uma empresa dessa, que um jornalista desse, o cara que fez essa lista, ele não bate bem das ideias? Fábio Cardenal, você que tem amigos, explica pra mim, como que a pessoa consegue colocar o critério seguidores no Instagram? Isso não existe, no mundo que a gente tá vivendo, isso virou piada. O tempo passa, fião, se atualiza. Hoje em dia, o Instagram é uma ferramenta e os clubes estão usando isso como ferramenta, cara. E a relevância do clube é medida assim por ali. Ou você acha que não? Ou você não vê? Você não acompanha? Eu acompanho. Todo mundo tá acompanhando, o mundo inteiro tá. Por causa desse aparelhinho que a gente usa, o mundo tá se conectando, cara. E quem ficar pensando em passado, em essas coisas, vai ficar pra trás. O mundo é daqui pra frente. Então pensando assim, o Cristiano Ronaldo é o maior time, o maior jogador de todos os tempos, pensando assim. É isso então? Pra mim é, cara. E eu acho mesmo, tem que ter isso. O Cristiano Ronaldo e Messi, pra mim é maior que o Pelé. Gente, a gente vê o nível de jornalista que eu tô tendo, né, galera? Infelizmente, eu acho que esse é o último Pod Chibascast que vai ter o Fábio Cardenal, porque esse nível baixo de comentário eu não aceito. Como é que você fala que o Pelé parou 2 guerras do mundo? É menor do que Cristiano Ronaldo e Messi. Messi fez o que pelo mundo? O Messi, o país dele é o pior país do mundo, xingando a gente de macaco, xinga a gente de tudo. E você quer falar que o Messi é maior que o Pelé? Ô, Fábio Cardenal, cala sua boca, mano. Mas você tá ficando louco, cara. Você tem que entender que o mundo vai mudando. O que o Pelé jogava na época, hoje em dia não é futebol. O futebol mudou. Hoje em dia é profissional. Na época o Pelé jogava com os caras que faziam futebol como renda extra. Renda extra, nada contra renda extra. Inclusive recomendo que as pessoas tenham mais de uma renda, né? É importante ter renda extra. Mas no jogador de futebol, se não se dedicar, não ser profissional, hoje em dia ele não tem como comparar. É outro esporte, é outro patamar. Mas agora vamos falar sobre os nomes. Pra você que tá ouvindo esse Pod Chibas aqui, Chibascast, no Spotify, eu vou falar pra você a lista. O primeiro é o Real Madrid, o segundo é o Barcelona, o terceiro é o Manchester United. Até aí tudo bem, Celso, a gente concorda com isso? São grandes equipes, acho que é válido. Eu até colocaria o Boca Juniors entre esses times. Aí a gente descendo já vai pro Liverpool, Juventus, Milan e infelizmente tem o Manchester City em oitavo numa lista de maiores times do mundo. Como que você me explica isso? Qual que é a história do Manchester City? Celso, qual que é a história do Manchester City? Quando que o Manchester City começou a ser time grande? Uns tempos pra cá ou não foi? É recente, né? O Manchester City sempre foi o patinho feio da cidade de Manchester. Na verdade, até da região ali que tem Liverpool por perto. Eles sempre disputaram divisões baixas, né? Inclusive
no ano de 1999, se eu não me engano, eles estavam na terceira divisão. Então, realmente foi um time pequeno a vida toda. E teve uma injeção astronômica de dinheiro e agora mudou o patamar. Mas grandeza não se compra. É aquela famosa história que dinheiro não compra história, dinheiro não compra relíquia, não compra nada que vocês estão pensando. Pode comprar jogador, pode conquistar título, mas a essência que é conseguir com o mérito, com o suor que vem da cabeça, ninguém tem, ninguém consegue. Você vai falar pra mim que o critério de ranking desse jornalista louco, dessa 444, é estádio. Estádio não é mais específico, não é o mais melhor, não é mais melhor nunca. Não é. Eu vou bater palma ao contrário pra você agora. Que olha, que discurso bonito, mas na prática não existe. Que se nós vamos levar em consideração então que estádio não presta? É isso então que você quer falar pra mim? Que daí o Flamengo tá fazendo o que aí? O Flamengo tem estádio onde? É o Maracanã, se você não sabe, Fábio Gardenal, é do Flamengo. Estádio Municipal Jorge Filho, jornalista Jorge Filho. É o estádio da Prefeitura do Rio de Janeiro. É isso que tá nos papéis, né? Mas a gente sabe muito bem que o Maracanã é do Flamengo, o Maracanã sim. Ô, meu amigo Ernesto, você que já tem seus 77 anos, o Maracanã é ou não é do Flamengo? O Gardenal é tão burro que ele errou o nome do estádio, cara. Olha, que hominho nojento que esse Gardenal aí. Eu não sei como é que vocês aguentam conversar com esse sujeitinho aí. Eu já cortei relação com ele faz tempo. Até porque quando eu tava no Cruzeiro do Neymar, que eu fiquei tranquilo, eu deixei ele de lado. Mas como assim deixou de lado, Ernesto? O que aconteceu no Cruzeiro do Neymar que eu não tô sabendo? Não, é que eu tava lá, curtindo com meus amigos. E esse infeliz, ele não parava de mandar mensagem pra mim. Ele mandando mensagem, enchendo o saco, falando que é besteira ficar no Cruzeiro. Deixa eu curtir, beber minhas biritas. Aí ficou mandando mensagem, eu bloqueei no WhatsApp, não quero mais falar. Inclusive, tô incentivando o Celso a cortar a relação com esse vagabundo aí. Que filho meu não anda com esse tipo de gente, não. E Fábio Gardenal é maluco, ele não bate bem da cabeça, ele fala essa merda aqui no meu vídeo. Sai daqui da minha casa, sai da minha casa. Eu vou mesmo, vocês não merecem opinião de gente que sabe das coisas. Fiquem bem vocês aí, seus...